Edinho Silva. Boa tarde, prefeito. Antes de qualquer coisa, bem-vindo aqui ao nosso Estúdio I. Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre o início desse lockdown, né? Lockdown de 15 dias, começou a vigorar ontem. Eu vi que foram feitas blitz, teve alto-falante orientando a população. Como é que foi a adesão da população de Araraquara ao lockdown que começou ontem, prefeito? Boa tarde, Maria. Boa tarde, Otávio, Arthur, e a todos que estão nos assistindo. De fato, Maria, é uma situação muito difícil que a cidade vive, né? Nós, tem aproximadamente 15 dias, notamos uma mudança na contaminação, uma contaminação muito mais agressiva e uma mudança nos pacientes positivados. Ou seja, a evolução da doença que tradicionalmente se dava em pacientes com comorbidades, em pacientes mais idosos ou pacientes vivenciando alguma fragilidade de saúde, dessa vez não. Nós notamos a infecção e a evolução da doença em pacientes jovens, pacientes sem comorbidades, e pedimos, Maria, o apoio do Instituto de Medicina Tropical, da USP, que fizesse o sequenciamento das amostras positivas da cidade. E quando foi na última sexta-feira, recebemos a notícia do IMT que nós já estávamos em circulação na cidade a variante do coronavírus, a variante identificada como a cepa de Manaus. Portanto, empiricamente, o que nós notamos é que é uma versão do coronavírus muito mais agressiva, uma versão muito mais agressiva e com muito mais agressiva também em relação à evolução da doença. E ouvindo os profissionais da saúde do município, os profissionais da saúde da USP, os profissionais de saúde do governo do estado de São Paulo, achamos por bem aumentar as medidas, portanto, endurecer, né, as medidas de distanciamento social para que possamos diminuir o ritmo da contaminação. E, para nossa felicidade, a cidade entendeu bem, né? A cidade acolheu o nosso chamamento. Nós estamos no segundo dia do aumento das restrições e com a cidade incorporando a necessidade de distanciamento social para que a gente possa fazer com que a curva de contaminação possa ser invertida ou ela entre em declínio. Porque hoje, Maria, nós acordamos com a cidade tecnicamente em colapso do sistema de saúde. E nós estamos falando de uma região que tem o segundo PIB do estado de São Paulo, uma região rica, uma região com universidades, uma região com capacidade de pesquisa, uma região com capacidade de produção de leite. E essa cidade hoje, devido à violência que essa nova versão do vírus tem demonstrado, acordou com o sistema público tecnicamente em colapso, ou seja, pacientes aguardando internação e a cidade sem condições de ofertar leitos. Nós recebemos hoje, agora há pouco, eu saí da atividade e vim para cá para participar do seu programa, nós recebemos a visita dos secretários do governo do estado de São Paulo, tanto o Marco Vignoli como o Jean Gorenstein, e eles entenderam a gravidade da situação. Eu já na sexta-feira tinha feito contato com o governador, alertando a ele sobre a nova cepa que estava circulando, e ele colocou os secretários à disposição, e os secretários anunciaram o apoio necessário para que a gente possa ampliar leitos, e faremos isso. Nós temos autorização para ampliação de 70 novos leitos, sendo 30 leitos de enfermaria, mais 40 leitos de UTI nas estruturas que o município montou. Nós temos o hospital de campanha e abrimos uma outra unidade no município só para acolhimento de pacientes sintomáticos de Covid-19. Então, uma situação grave, é um sinal de alerta, eu penso, porque se a cepa de Manaus está circulando em Araraquara, e como você mostra aí no mapa, não é só em Araraquara é porque nós pedimos o sequenciamento das amostragens, o sequenciamento do vírus, mas certamente essa cepa circula por todo o estado de São Paulo, e nós vimos hoje pela imprensa cidades como Chapecó também enfrentando dificuldades, outros estados, somente da região norte, mas eu penso que aquilo que Araraquara vive
é o prenúncio de algo muito ruim que pode estar por chegar. Eu, inclusive, como eu fui prefeito em 2020, eu me recordo que em fevereiro de 2020 nós não vivíamos nada semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Portanto, há o risco de nós vivermos em 2021 um quadro, inclusive, pior em relação à pandemia do que nós enfrentamos em 2020. Prefeito, a Natuza tem uma pergunta para o senhor. Prefeito Edinho Silva, boa tarde. Eu queria só checar uma informação com o senhor. Qual é a capacidade de unidade de terapia intensiva neste momento no município? Se já de fato atingiu 100%, o senhor mencionou fila de espera, uma lista de espera para internação hospitalar. O senhor também falou de um aumento a partir da reunião que o senhor teve com o secretário de Saúde do governo de São Paulo, mas eu queria entender em quanto tempo o senhor consegue, com dinheiro, com estrutura, manter ou abrir uma nova unidade de terapia intensiva, ou por meio de ampliação da atual capacidade ou por meio de criação de um leito novo, porque eu tenho a impressão de que isso leva tempo também. Se não estamos, no caso de Araraquara, no pior momento possível, como o senhor alertou, quanto que precisa para dar conta do recado e evitar que cidadãos morram à espera de um leito de UTI? Olha, Natuza, nós temos aproximadamente 60 leitos de UTI hoje colocados à disposição de pacientes contaminados com Covid-19. É porque, para nós entendermos, nós temos uma estrutura hospitalar que ela continua atendendo acidentes de automóveis, infartados, pessoas que tiveram AVC, enfim, nós não podemos ocupar todos os leitos com Covid, porque nós temos outras doenças acontecendo no município, mas dos 60 leitos colocados à disposição hoje, enfim, no máximo da nossa contabilidade de leitos de UTI, hoje nós estamos com todos esses leitos ocupados. Nós temos capacidade de gerar hoje, por exemplo, quando nós já estamos gerando 10 novos leitos de enfermaria, né, que é um leito mais simples de você produzir. Mas o leito de UTI, a dificuldade dele, primeiro, é você montar equipes. Hoje, com o crescimento da pandemia e com o agravamento da pandemia nessa região, que não é só a região de Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto, nós temos hoje uma região estendida que já está sendo pressionada pelo crescimento da pandemia, como a região de Franca, que é quase divisa com Minas Gerais, a região de Bauru, que já estendendo até Marília, é quase divisa com o Paraná. Todas essas regiões já estão sendo pressionadas também. Então, você tem muita dificuldade para formar equipes médicas, né? E, além do que, Natuza, é uma imensa contradição, mas é real. A maior dificuldade que nós temos hoje é a produção de oxigênio. Eu até dizia agora há pouco, né? É o único bem gratuito que o ser humano tem, né? O bem do ponto de vista da nossa reprodução humana, que é o oxigênio, porque ele é gratuito, ele está na atmosfera, e as pessoas morrem de Covid-19 sem terem condições de tirar oxigênio do ar. Eu visito as unidades aqui de atendimento de Covid, é algo angustiante você ver um ser humano tentando respirar e não conseguindo respirar. Para que você possa facilitar a respiração mecânica desse paciente, você tem que trabalhar com oxigênio em alta pressão. Então, todas as unidades hospitalares, elas foram criadas, geradas, fazendo uma projeção do quanto que elas iriam consumir de oxigênio. O que nós estamos vendo é todas as unidades hospitalares trabalhando no limite da produção de oxigênio, porque você tem os respiradores consumindo oxigênio, as máscaras de VNI que consomem quase o dobro que um respirador, né? Você tem os catéter nasal também consumindo oxigênio. Então, hoje, por exemplo, Araraquara, para eu ampliar meus leitos de UTI, eu preciso de uma usina de produção de gases hospitalares muito mais potente do que a que eu tenho. E você não consegue ir para o mercado e adquirir essa usina de pronta entrega, até porque o Brasil hoje tem mais demanda, mais procura
de usina de produção de gases do que capacidade de produção. Então, é uma situação difícil, complicada, por isso que eu digo, Natuza, que aquilo que nós estamos vivendo pode ser o prenúncio de algo alarmante, extremamente alarmante, que é o que a gente viu um pouco a segunda onda na Europa, é o que nós vimos em Manaus, porque essa variante do coronavírus, de forma empírica, o que nós estamos presenciando é um vírus com a capacidade maior de contaminação e com uma agressividade maior. Por isso que eu digo que há uma possibilidade grande de nós vivermos em 2021 um cenário pior em relação à pandemia do que nós vivenciamos em 2020. E essa, penso que tem que ser a principal preocupação, não só dos prefeitos que estão na base, né, enfrentando essa guerra, mas também de todos os entes federados, de todos aqueles que têm poder de decisão, porque é preocupante o que nós estamos enfrentando hoje em Araraquara. Prefeito, o Otávio Guedes, boa tarde. O que você está enfrentando, o que o senhor está enfrentando, é uma prévia do que outros prefeitos vão enfrentar, não tenho a menor dúvida disso. Então, eu queria saber o seguinte, qual foi o primeiro sinal que você recebeu dizendo o seguinte, está acontecendo alguma coisa diferente em Araraquara, antes dos exames, antes da comprovação científica. O primeiro sinal que os prefeitos devem ficar alerta. E mais, o que os outros prefeitos do país devem fazer, que você aconselharia, até mesmo que o senhor não fez, por desconhecer o problema, como eles já podem se antecipar o problema? Olha, Otávio, se você me permite, Araraquara, durante o ano 2020, inclusive, nós tivemos reconhecimentos, né? Araraquara foi a menor letalidade do estado de São Paulo, porque nós tomamos várias medidas de forma antecipada em relação à pandemia em 2020. Nós abrimos o hospital de campanha de forma antecipada, nós aumentamos testagem, trabalhamos com unidades da rede básica em horário estendido para não sobrecarregar as unidades de urgência e emergência. Nós organizamos equipes de bloqueio domiciliar dos comunicantes dos pacientes positivados, nós instauramos a telemedicina para monitoramento do paciente que não necessitava de internação. Isso fez com que a letalidade no município fosse uma das mais baixas, a mais baixa do estado de São Paulo, de cidades com mais de 100 mil habitantes. Araraquara tem aproximadamente 250 mil habitantes. Mesmo com todas essas medidas, nós fomos surpreendidos há 15 dias atrás, e aí eu reconheço aqui a capacidade técnica da nossa equipe de saúde, que notou, há 15 dias atrás, uma mudança no perfil dos pacientes, que a doença evoluía, e também notou um ritmo muito forte de crescimento dos contaminados. Aí, aí estavam certamente os dois sintomas de que algo novo estava acontecendo. Já no início da semana passada, nós pedimos ao Instituto de Medicina Tropical, que é o maior centro de pesquisa hoje, no meu ver, na minha leitura, em relação ao coronavírus no Brasil. A doutora Esther Sabino é a infectologista brasileira que conseguiu isolar e sequenciar o coronavírus no Brasil, que está sequenciando, né, geneticamente a cepa de Manaus. Portanto, nós pedimos e conseguimos enxergar o que era o novo. O que eu diria para os prefeitos é que eles possam provocar os institutos de pesquisa para que qualquer mudança do perfil, primeiro no ritmo da contaminação, porque é um vírus que contamina com maior intensidade, e principalmente no perfil dos contaminados que evoluem. Portanto, o paciente jovem, o paciente sem comorbidade, o paciente, tecnicamente, do ponto de vista médico, forte e saudável. Se esse paciente evolui, é porque alguma coisa está acontecendo. E do ponto de vista da estrutura, eu já pediria para que os prefeitos encomendem usinas de produção de gases, vão atrás de cilindros de oxigênio para que você tenha condição, por meio do cilindro, de atender o leito de enfermaria, e não é simples, porque você precisa do cilindro, leito de enfermaria, você sempre precisa do cilindro de backup, né? Porque você não pode ter o cilindro baixando a pressão e sem ter um cilindro de backup. Então, para cada leito, basicamente, você precisa de 2 cilindros. E a usina de produção de gases de oxigênio, que eu penso que é o maior desafio hoje
do serviço de saúde no nosso país. Prefeito Edinho Silva, muito obrigada pela sua participação aqui no Estúdio I. Boa sorte aí com o lockdown. Vamos acompanhar a situação em Araraquara, que acaba sendo um bom exemplo, né, para todo o Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria, você, Otávio, Arthur, Natuza e a quem está nos assistindo. Muito obrigado. Até a próxima. Bom carnaval, né? Carnaval sem aglomeração.